Então, eu vou começar, vou ler uma página do Evangelho aqui, vou abrir o acaso aqui para pode ser que entre algum outro. A fé transporta montanhas. Aí, o item, o poder da fé. Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelho a seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Bem-vinda, Vanessa. Estamos na leitura de uma página do Evangelho aqui. Jesus respondeu dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui este menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino e no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: Por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Respondeu Jesus: Por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Bom, então, para a nossa meditação aqui sobre a fé, e agora vamos para a nossa prece de harmonização, para nós começar o nosso estudo. Pode fazer a prece, Gustavo? Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, ao nosso Mestre Jesus, pedindo auxílio para a condução dos nossos estudos, que os nossos mentores e a espiritualidade amiga também possam se fazer presentes, nos auxiliando no nosso entendimento, para que possamos também fazer perguntas inteligentes para obtermos respostas inteligentes. Com essas prerrogativas, declaro aberto os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Todos já estão localizados na página do Livro dos Médiuns? Eu ainda não, tio. Qual é a página, por gentileza? Vamos ver. Se o teu é igual dela, qual é a página? É o item 122, da segunda parte, capítulo 7. A página 204, não é a 123? Eu não sei, no teu aí deve ser, no meu é 106, né? É que eu devo ser só aquele das letras grandes. Eu achei que era 123, tu falou 122. 122 vai iniciar, é. O item 122. Tá, então tá. Então é a página 203. Já achei. Tá. Então, achou? Pode começar a leitura para nós, Vanessa. Passemos o segundo fenômeno, o da transfiguração. Consiste na mudança do aspecto de um corpo vivo. Aqui está um fato desta natureza, cuja perfeita autenticidade podemos garantir, ocorrido durante os anos de 1858 e 1859, nos arredores de Saint-Étienne. Uma mocinha de mais ou menos 15 anos gozava da singular faculdade de se transfigurar, isto é, de tomar em dados momentos todas as aparências de certas pessoas mortas. Tão completa era a ilusão que os que assistiam ao fenômeno julgavam ter diante de si a própria pessoa, cuja aparência ela tomava tal semelhança dos traços fisionômicos
do olhar, do som da voz e até a maneira particular de falar. Esse fenômeno se repetiu centenas de vezes, sem que a vontade da mocinha ali interferisse. Tomou, em várias ocasiões, a aparência do seu irmão, que morrera alguns anos antes. Reproduzia-lhe não somente o semblante, mas também o porte e a corpulência. Um médico do lugar testemunha que fora muitas vezes desses estranhos efeitos, querendo certificar-se que não havia naquilo ilusionismo, fez a experiência que vamos relatar. Conhecemos os fatos pelo que nos referiram ele próprio, pai da moça e diversas outras testemunhas oculares muito honradas e dignas de crédito. Veio a esse médico a ideia de lhe pesar a moça no seu estado normal e de lhe fazer o mesmo no de transfiguração, quando apresentava a aparência do irmão, que contava ao morrer 20 e tantos anos e era mais alto do que ela, de compleição mais forte. Pois bem, verificou que, no segundo estado, o peso da moça era quase o dobro do seu peso normal. Concludendo que se mostra experiência, tornando impossível atribuir-se àquela aparência a uma simples ilusão de ótica. Tentamos explicar esse fato que, noutro tempo, teria sido qualificado de milagre, a que hoje chamamos muito simplesmente de fenômeno. 1. Nota de Allan Kardec. Ver na Revista Espírita, janeiro de 1859. O doente Baiona, fevereiro de 1859. Os agêneres. Meu amigo Hermann, maio de 1959. O laço que prende o espírito ao corpo, novembro de 1859. A alma errante, janeiro de 1860. O espírito de um lado, o corpo do outro, março de 1860. Estudo sobre o espírito de pessoas vivas, Dr. V e a senhorita, abril de 1860. O fabricante de São Petersburgo, aparições tangíveis, novembro de 1860. A história de Maria Agreda, julho de 1861, uma aparição providencial. Aí agora sigo no 123? Tá fechado, tio. Primeiro vamos ver se a Jaque está localizada no nosso estudo. A Vanessa leu o item 122, agora vamos para a leitura do 123. Vamos pedir para a Celoni ler o 123? Tá bem. A transfiguração, em certos casos, pode ter por causa uma simples contração muscular, que pode dar à fisionomia uma outra expressão, ponto de tornar a pessoa quase irreconhecível. Frequentemente temos-la observado em certos sonâmbulos, mas, nesse caso, a transformação não é radical. Uma mulher poderá parecer jovem ou velha, bela ou feia, contudo, será sempre uma mulher, e seu peso, sobretudo, não aumentará nem diminuirá. No caso do qual se trata, é bem evidente que há alguma coisa a mais. A teoria do perispírito vai colocar-nos no caminho. Está admitido, em princípio, que o espírito pode dar ao seu perispírito todas as aparências, que por uma modificação na disposição molecular pode dar-lhe a visibilidade, a tangibilidade e, por consequência, a opacidade que o perispírito de uma pessoa viva, isolado do corpo, pode sofrer as mesmas transformações, que essa mudança de estado se opera pela combinação de fluidos. Figuremo-nos agora o perispírito de uma pessoa viva, não mais isolado, mas irradiando ao redor do corpo de maneira a envolvê-lo como de um vapor. Nesse estado, ele pode sofrer as mesmas modificações que se estivesse separado. Se perde sua transparência, o corpo pode desaparecer, tornar-se invisível e ser velado como se estivesse mergulhado numa neblina. Poderá mesmo mudar de aspecto, tornar-se brilhante se tal é a vontade do espírito. Um outro espírito, combinando seu próprio fluido com o primeiro,
pode lhe substituir a própria aparência de tal sorte que o corpo real desaparece sob um envoltório fluídico exterior, cuja aparência pode variar à vontade do espírito. Tal parece ser a verdadeira causa do fenômeno estranho e raro, é preciso dizer, da transfiguração. Quanto à diferença de peso, se explica do mesmo modo que para os corpos inertes. O peso intrínseco do corpo não varia, porque a quantidade da matéria não varia, mas sobre a influência de um agente exterior que pode aumentar-lhe ou diminuir o peso relativo, como explicamos acima, nos números 78 e seguintes. É, pois, provável que se a transfiguração ocorresse em relação a uma criança, o peso teria diminuído em proporção. Continuo? Só um minutinho. Bom dia, seu Júlio, dona Sandra. Bom Bom dia. dia. A Celoni leu para nós o item 123. Agora vamos começar a leitura do item 124. Estão se localizando aí? Sim, Então tá. Silane, pode ler o 124? Concebe-se que o corpo possa tomar outra aparência de dimensão igual ou maior do que a lhe é própria, como, porém, lhe será possível tomar uma de dimensão menor, a de uma criança, conforme acabamos de dizer. Nesse caso, não será de prever que o corpo real ultrapasse os limites do corpo aparente? Por isso mesmo que tal se pode dar. Não dizemos que o fato se tenha produzido, apenas reportando-nos a teoria do peso específico. Quisemos fazer sentir que o peso aparente houvera podido diminuir. Quanto ao fenômeno em si, não afirmamos nem a sua possibilidade, nem a sua impossibilidade, dado, entretanto, que ocorra a circunstância de se lhe não oferecer uma solução satisfatória, de nenhum modo o infirmaria. Importa se não esqueça que nos achamos nos primórdios da ciência e que ela está longe de haver dito a última palavra sobre esse ponto, como sobre muitos outros. Aliás, as partes excedentes poderiam ser perfeitamente tornadas invisíveis. A teoria do fenômeno da invisibilidade ressalta muito naturalmente das explicações precedentes e das que foram ministradas a respeito do fenômeno dos transportes. Itens 96 e seguintes. Cento e 125, pode ser, Jaque? Resta-nos falar do singular fenômeno dos agêneres, que, por muito extraordinário que pareça à primeira vista, não é mais sobrenatural do que os outros. Porém, como o explicamos na Revista Espírita, fevereiro de 1859, julgamos inútil tratar dele aqui pormenorizadamente. Diremos tão somente que é uma variedade da aparição tangível. É o estado de certos espíritos que podem revestir momentaneamente as formas de uma pessoa viva, ao ponto de causar completa ilusão. Do grego aprivativo e geine, geinomai, gerar, que não foi gerado. Aí nós chegamos no fim da leitura do fenômeno
da transfiguração, no item 122 ou 125, e agora é a hora das dúvidas, das colocações que acharem interessante, pode ficar à vontade. Confesso que eu li uma parte ali, mas ficou meio confuso. Primeiro, eu entendi que o espírito teria condições de transformar quanto ao peso, quanto à forma, na 122. Depois, quando eu li, acho que era na 123 mesmo, ele já disse que não, parece que não teria como diminuir ou aumentar o peso. Eu não sei se porque eu estava lendo, não consegui acompanhar o raciocínio. Se alguém puder me esclarecer. O Gustavo, coloca a tua pergunta. Vamos prestar atenção na pergunta da Celonina. Já até respondendo um pouquinho da pergunta da Teloni, pelo que eu entendi, é justamente pela questão de tem a contração de musculatura, tem manipulação de fluidos ali, né? Então isso pode, ao mesmo tempo como a gente estudou em outras, mais para trás, da questão de transporte de material, de matéria e tudo mais, isso também pode acontecer dessa forma, mas o pessoal vai poder explicar de uma maneira mais não inteligente, mas mais precisa, vamos dizer assim. Não, na verdade, a única questão que eu queria comentar era qual que seria, porque eu normalmente, quando eu acompanho o estudo, eu acompanho por um PDF que o seu Wilson mandou, e aí hoje eu fui olhar pelo livro físico que eu tenho, que é do Cláudio Damasceno Ferreira, que é quando eu leio em casa, eu prefiro o livro físico para ler em casa. Mas aí eu estava acompanhando, tem coisa de tradução ali que está completamente diferente, e aí pode mudar um pouquinho o entendimento. Aí qual que seria a melhor tradução, na verdade, do... Gustavo, eu sugiro acessar pela internet o original em francês. Eu já mencionei outra vez aqui. Aí você pode ir lá no Google Tradutor, caso não entenda inglês. Eu estou falando por mim, porque eu não entendo muito inglês, pouca coisa. E comparar as duas versões. Por exemplo, eu já vi uma expressão no francês que era diferente do português. Por exemplo, o Guilherme Ribeiro coloca o moral, levantar o moral, quando na verdade seria a moral, ou vice-versa, não recordo bem. Eu fui ver no francês, digo, mas como é que pode? Qual é o significado dessa expressão? É a moral ou moral? E daí estava diferente. Mas olha, se eu pegar as versões do Guilherme Ribeiro, eu só encontrei essa questão da moral e o moral, e uma ou duas mais. Não que eu seja um expert na língua portuguesa, né? Assim que não fechou. Já nesses outros tradutores, tu vê até traduções contraditórias ao que o Guilherme coloca. E a única opção nossa é para verificar qual que está traduzindo mais corretamente, é como eu disse, pegar o francês original, está em PDF, no site da Ferg, se consegue. E como eu não sei ler francês, né, eu pego o número da questão. Nós temos aí 122, 123, tu pega e vai lá e acha no francês, copia e cola. Ele vai te dar a tradução segundo o Google, né? E comparada aí com essas que nós temos disponíveis nos livros publicados pelos diversos tradutores. Assim, Gustavo, outra coisa agora, conforme o Wilson colocou a questão da tradução do Guilherme, que seria, digamos, a mais próxima, só que então, e essa aí no site da Federação Espírita, tu consegue baixar também o PDF. Então, levanta a mão, Silane. Sobre o dobro
o dobro do seu peso normal da moça, pelo que eu entendi, não era que tivesse o dobro de peso. É uma visão, simplesmente uma visão de ótica, que dava a impressão que era o dobro de peso. Foi o que eu entendi. Não sei se eu estou certo. Agora, pelo que ali não é questão de ótica, porque ela subiu na balança. Então, assim, ó, eu entendi da seguinte forma, vou colocar assim, ó, digamos, o peso material da pessoa não mudou, mas uma atuação do espírito é como assim, ó, uma pessoa sobe na balança, ela tem 60 quilos. Se eu colocar a mão sobre ela e apertar, ela pode chegar aos 70. Ela mudou o peso dela? Não. É a atuação da minha mão. Então, ela estando sob a atuação do espírito, é como se ele tivesse... Vamos usar que é só uma comparação, não é que seja exatamente... Mas com a atuação do espírito é como se ela estivesse sendo pressionada para baixo. Então, já que houve uma matéria semimaterial ali, houve essa pressão. Assim como a diminuição do peso. A gente, quando entra na água, o nosso peso é o mesmo, a gente não perdeu nada de matéria, mas a gente fica mais leve. Se alguém que a gente estiver lá de fora por querer suspender, a gente tem peso. Se a gente estiver dentro da água, a gente vai ter outro. Então, depende do ambiente, onde que a gente está imerso, o nosso peso ele fica relativo. Então, eu acho que essa comparação, digamos, de pressionar com a mão ou de estar dentro da água ou fora da água, mais ou menos dá para levar um exercício de raciocínio que poderia ser. Na minha visão, mais ou menos, seria uma coisa que, para mim, é o que eu faço de relação para entender. Aí temos que ter um pouquinho mais de conhecimento sobre física. E daí, Salomé, a resposta chegou mais perto? Sim, está esclarecendo. Acho que nós vamos ter mais complementação do estudo para frente. Não, é sobre transfiguração que está aí, né? Uma coisa. Aqui também remete muito para trás, porque a gente já estudou. Isso, aqui, sobre o transporte. Mas daí sim, é quanto quase com uma ilusão de ótica ali, que você falou, já seria mais daí naquela parte ali que teve. E aí, Vanessa? Oi, tio. Eu fiquei totalmente, vou dizer assim, eu acho que mais ou menos com esse sentimento da Celoni, foi a Celoni, né, que ficou com dúvida. Eu fiquei até dúvida, assim, pensando que inacreditável isso, né? Meu Deus, como é que a pessoa vai trocar o rosto, vai trocar a fisionomia, vai modificar o peso? E aí eu fiquei pensando até que ponto, né, a gente conhece as coisas e até que ponto esses fenômenos ocorrem. Então, me pareceu uma coisa... Sabe quando a gente falava das coisas incríveis, sabe? Foi mais ou menos o sentimento que eu fiquei pensando, meu Deus, como é que existe isso? Mas depois que tu começou a falar e explicou sobre a questão do peso na água e foi falando, total, dá para acontecer, porque tudo é um fenômeno físico. Eles têm, eu acredito, outros elementos, muita coisa que ocorre de leis de física e química, enfim, que a gente não conhece, que a gente desconhece. Para nós, pode parecer algo assim que inimaginável, mas para eles, com a, digamos assim, falar entre aspas, tecnologia que eles têm, é algo totalmente passível de ocorrer. É que para nós, no conhecimento que a gente tem, pelo menos assim, estou falando a minha santa ignorância aqui, eu estou aprendendo agora, parece algo muito diferente, entendeu? Então é muito bacana fazer essa leitura,
porque a gente vai descobrindo coisas que a gente não imaginava que poderiam ser possíveis. Então eu gostei bastante, assim, por esse... E até contar que tudo tem que ser investigado mesmo, né? Vou contar da minha história de ontem de noite. Deixa eu abrir minha... Tô de pé aqui, por isso que eu fechei a câmera. A minha história de ontem de noite, né? A gente começou um barulho no quarto da Helena. Pá, pá, pá. E eu disse, mas que barulho é esse, meu Deus do céu? E aí o Walter entrava no quarto dela, o barulho parava. Fechava a porta, nós voltávamos pro quarto, daqui a pouco começava de novo. Pá, pá, pá. E eu disse assim, aí eu me lembrando do nosso estudo, né? Tem que investigar antes, não fica com medo. Mesmo se for espírito, não precisa ficar com medo. E eu disse, mas e nós olhando pela câmera. E aí eu disse assim, aí o Walter entrou lá de novo e disse, mas só pode ser um bicho aí dentro, só pode ser um bicho. Eu disse, não, tem que ser um bicho, vamos tirar ela de dentro do quarto, vamos fechar o quarto e esperar. Aí fechei a porta e fiquei olhando pela câmera, esperando para ver o que ia aparecer, né? Nada. Daí daqui a pouco começou o barulho de novo. Eu disse, mas não é possível. Eu olhando as coisas para ver se não tinha nada se mexendo, se não era alguma coisa que estava acontecendo, né? Aí já tá bem cenário de filme de terror, 3 horas da manhã. Daqui a pouco a gente olha uma coisinha preta andando pelo chão. E o Walter é um bicho, um bicho, um bicho. E ele disse, o bicho não tem rabo. E eu disse, deve ser um preá, por causa das chuvas que entrou aqui dentro de casa. Aí a gente ficou cuidando, daqui a pouco a gente descobriu, era um rato mesmo, que tinha entrado no quarto da guria, acredita? Primeira vez que aparece um rato na minha casa. Tá ali, o quarto tá fechado até agora. Eu não tive coragem de entrar lá dentro para pegar o rato agora. Eu tenho que descobrir como é que eu vou fazer para pegar aquele rato. Eu fiz uma armadilha para ele ontem de noite. Eu fiz uma caixa com buraco, com queijinho, com lugar para ele escorregar, cair dentro, ficar preso da caixa. Vamos ver se ele caiu, mas não tive coragem de ali olhar. Mas assim, aquela coisa, né? Eu já estava achando que era um espírito que estava lá dentro do quarto da guria, que estava tendo alguma coisa. Mas daí eu me lembrei de todo o cuidado que a gente tem que ter, e aí fiquei pensando, investiga para ver o que é. E era um bichinho que estava lá no quarto dela. Deve ter vindo por causa das chuvas aí para dentro do bairro. Mas passei... Vai ter que colocar numa ratoeira, Vanessa. Pois é, eu fico com medo, eu fico com pena de matar esmagadinho, sabe? Ai, não posso ver sangue. Agora eu vou ter que ver o que eu vou fazer. Doenças. Eu tenho medo, eu até disse que eu vou também. Vou botar a guria lá no quarto hoje, vou deixar fechado e limpar tudo, desinfetar por causa de doença, né? Mas justo no quarto dela. E eu acho que é tudo por causa da chuva. Nunca tinha tido rato aqui em casa, foi a primeira vez. Mas foi engraçado. Mas aí, se a sua casa não tivesse câmera, seria um espírito. Não, eu já estava achando, porque era 3 horas da manhã, né? A Silvia levantou a mão ali, pode falar. Microfone. Pelo que eu entendi, a Vanessa, que a física, eu, pelo menos na faculdade de física, nunca estudei isso aí. Só que os fenômenos nós temos que estudar dentro do sentido. E pelo que eu entendi, esse fluido, que é a combinação dessa moça que se transformava, é conforme a vontade do espírito, né? Tomava a expressão fisionômica do jeito que ele queria. Pelo que eu entendi, foi isso aí, né, Marino? Vamos ver mais à frente, que é mais ou menos isso, né? Aí tomava a forma que ele queria. Mas mas tinha que ter essa combinação fluídica, né? Entre a pessoa e o espírito. Conforme falou a Silvia ali e a Vanessa, é um fenômeno que aqui Kardec já deixou bem claro, que ele é bem raro. Mas é que tem certas coisas que a gente, se eu perguntar aqui, ó, vocês já viram? Tem fenômenos aqui que vários já dizem que já viram. E esse aqui, alguém já viu? De nós aqui presentes, já presenciou ele pessoalmente? Então, para muitos era até desconhecido, né? Então, por ele ser bem raro, não é uma coisa que aconteça mais. Tem certos fenômenos, não, de movimento, de barulho, de coisa assim, é difícil até quem não tem uma história ou presenciou alguém da família, porque eu vi, a pessoa sabe. Agora, desse aqui já é bem raro. Gustavo, levantou a mão? Não, até na verdade numa questão que eu estava lendo ontem à noite, que falava disso, daí é no item 123,
né? Que ali diz que ele pode aumentar o brilho, pode se tornar mais opaco, né? Na minha, aí que começou a primeira questão da tradução, porque daí na minha tem ali, se o Espírito tiver poder para isso, né? Daí na hora eu lembrei do episódio da transfiguração de Jesus, né? Que pelo quanto ele tomou um brilho tremendo, né? Então acho que também dependendo da característica daí então da transfiguração, vai depende, digamos assim, da capacidade do espírito. Ele diz, pode ser apenas uma contração muscular, né? Mas aí também a gente tem que pensar qual que é o objetivo disso. Penso que por ser algo bem raro de acontecer, pelo menos aqui no plano em que nós estamos, na verdade, tem que ter um objetivo útil, né? Não apenas para, não sei se espírito brincalhão ali ia conseguir fazer um fenômeno desse. Olha, aconteceu um caso semelhante, eu até contei para você, no grupo de estudo do Porto de Cedo que eu contei, a gente estava indo para a cidade espírita aqui, e eu ia de moto, e cruzar em frente a uma casa assim, não tinha trânsito nenhum, o único trânsito era nós na moto. E eu olhei para o lado assim, ó, e um senhor foi descer a casa no plano mais alto, assim, uma escada. Quando ele chegou para descer a escada, eu olhei e enxerguei um rapaz, que foi meu colega, que eu não vejo há quase 30 anos, eu acho que a última vez que eu vi, não soube mais dele, nem lembro. Não sei quanto tempo fazia que eu nem lembrava da pessoa. E eu olhei e enxerguei ele na escada para descer. Desacelerei a moto, daí olhei para frente, olhei de novo. Quando eu olhei de novo, era uma pessoa totalmente diferente. Mas eu, nítida, porque eu estava cruzando bem em frente, assim, era bem próximo, assim. Eu estava do lado da rua e ele no outro lado da rua, assim, só pro lado de dentro do pátio, assim. E eu olhei, era idêntico, era a pessoa. Eu olhei para frente, porque na hora, assim, e quando eu voltei e olhei, pessoa totalmente diferente da que eu tinha visto antes. Tinha uma pessoa ali, mas não era aquela. Uma coisa que eu contei para você, e depois lá no outro grupo eu contei também que aconteceu. Para mim, eu fiquei bem intrigado. E depois, até hoje não trouxe notícia dele, isso aí foi antes da pandemia, quando eu nem queria saber sobre ele. Alguém mais tem alguma pergunta? Wilson? Bom, primeira coisa, você mesmo disse, que está no nosso estudo, esses fenômenos são raros, mas não são tão incomuns assim. E alguém poderá dizer, mas só tem registro ao tempo de Kardec, em especial nessa revista Espírita de 1859, que é repleta de fatos ali relatados. E atualmente, alguém tem algum relato? A gente vê frequentemente pessoas dizendo que ocorrer um acidente, isso em mais de um ponto, só no Brasil, e de vir alguém pedindo socorro para as pessoas acidentadas. E depois, mais tarde, descobre-se que aquela pessoa que estava na rodovia pedindo socorro, na verdade, era uma aparição tangível, seria uma materialização do espírito recém-desencarnado de uma das pessoas dentro do veículo. Então, seria um caso mais recente. Mas, como diz o Divaldo Pereira Franco, nós temos que tomar cuidado, porque as pessoas tendem sempre a aumentar os fatos. E por isso é bem louvável o aprendizado aqui da Vanessa, né, que lembrou de primeiro verificar, porque nós temos uma tendência de, quando não entendemos certas ocorrências, ir para o sobrenatural e ainda mais aumentar o fato, para ficar mais ainda espetacular. E Kardec tomava todo o cuidado para não cair nesse sensacionalismo. Então ele traz esse estudo para nós. Primeiro ele começa a falar da transfiguração da pessoa, do aumento e diminuição de peso, e ele
mostra as experiências que foram feitas. Na Revista Espírita tem um relato de uma criança que se transfigurava e aparecia como o irmão dela que havia morrido, com o dobro do peso dela e o dobro do tamanho também. Ele morrera com 20 anos e ela era uma criança. E daí alguém poderá dizer, mas é uma ilusão apenas. Aí foi feita essa experiência da balança e aumentava o peso. E daí essa questão de Jesus. Jesus, o Gustavo falou na transfiguração, que é a última questão, né? Que ele resplandeceu. As transfigurações que nós observamos aqui, que as pessoas mudam de fisionomia, elas são decorrentes da ação do espírito desencarnado. No caso de Jesus, não. Ele, até onde nós entendemos, ele não estava sendo médio de ninguém, estava irradiando a sua própria vibração, porque ele teve, segundo os estudos espíritas, que diminuir muito o seu padrão vibracional para poder reencarnar na Terra, para poder encarnar na Terra, aliás. Ele nunca tinha encarnado na Terra, porque já era um espírito perfeito antes mesmo da Terra ser criada, tanto que ele presidiu a criação da Terra. Imagina, a gente não tem ideia da idade dele. Então ele não precisa mais reencarnar. E o seu perispírito é de uma constituição que nós nem temos a mínima ideia de que seja. E para poder encarnar na Terra, ele teve que adensar. Isso é um modo que nós podemos nos referir para termos uma ideia de comparação. O seu perispírito para encarnar aqui. Então foram apagadas vibrações que chocariam as pessoas. Ficariam estarrecidas se ele encarnasse, mesmo porque o corpo físico terrestre não suportaria tanta vibração, ele seria aniquilado. Então, nesses momentos de transfiguração, pelas minhas reflexões, ele dava a transparecer um pouquinho de seu padrão vibracional. Mas não foi muita gente que viu, foram só 3 apóstolos que estavam ali. Então, são relatos deles, né? Inclusive, ele não escreveu nada. Foram eles que viram e escreveram. E quanto a aumentar ou diminuir de peso, Kardec afirma que o corpo não aumenta nem diminui de peso, porque ele não tem agregação de matéria e nem diminuição de matéria. Mas como é que então coloca na balança, ele está mais leve ou mais, no caso, mais pesado? Mas ele até aventou a possibilidade de ficar mais leve, embora ele não tenha um conhecimento, ele não disse que seja impossível. Que possível pode ser, só que ele não tinha conhecimento quando escreveu. Mas disse que a ciência espírita estava recém começando. Ou seja, no caso da menina, que foi pesado, como é que aumentou o peso se o corpo não aumentou a matéria? O perispírito não tem peso. E aí ele lembra o fato das mesas girantes, que é análogo. As mesas girantes tinham peso. Uma mesa sozinha não se ergue. E, no entanto, ela podia ir até o teto. Ficava sem contato nenhum com o solo. As pessoas punham a mão sobre ela e ela levantava e dava pancadas, e de repente ela se deslocava sem ninguém tocar nela. Então, os espíritos podem agir e neste momento, sobrepujar a lei da gravidade. Nós não conhecemos que métodos que eles utilizam para isso, mas eu me recordo, eu acho que eu já mencionei nesse grupo, na década de 70, eu acho, que tinha um cara no Brasil que ficou famoso aí, na televisão, e que dizia para as pessoas colocarem os dedos assim, ó, nas axilas de uma outra pessoa sentada, em mais de uma pessoa, e levantar a pessoa, depois de impor as mãos sobre as cabeças da pessoa. E a pessoa perdia o peso relativo e era facilmente erguida. Nós chegamos a fazer uma experiência dessa com uma tia nossa, que na época era encarnada, era bastante pesadinha, a tia Rosa, e conseguimos erguê-la para espanto. Eu não me lembro o nome, eu acho que era Yuri, não sei o que lá. Alguém lembra? Da nossa geração aí, o marido? A Celina era bem criança na época. Yuri Geller, se não me engano. Yuri Geller? Parece que é Geller ou muito parecido com isso. É, por aí. Então, foi demonstrado que a pessoa pode fazer isso. E eram pessoas sem faculdade mediúnica. Então, se uma pessoa sem faculdade mediúnica ostensiva pode fazer isso, agora imagine um médium sob o efeito de um espírito.
ele pode, nesse caso, inverter. Em vez de tornar mais leve, entre aspas, adensar, né, a estrutura da pessoa e pesar mais. E o Marino falou que pode colocar a mão na balança, aumenta o peso. Pode ser essa pressão que ele faz de uma forma que nós desconhecemos ainda. Quanto à aparência... Oi? O nome é Yuri Gagarin. Yuri Gagarin, isso. Foi no Google. Aí, transformar, por exemplo, ele aumenta de tamanho e aumenta de peso. O perispírito do espírito encobre o corpo do médium. E a pessoa vê, na verdade, uma materialização do espírito sobrepondo-se ao corpo do médium. E daí essa transfiguração completa, que dá para confundir. Quem não tem um mínimo de conhecimento pode se espantar. E havia um caso de uma pessoa chamada Saint-Germain, se não me engano, naquela época que Kardec fazia esses estudos, e que aparecia. Daí Kardec faz uma série de perguntas, eu sugiro que leiam. Eu não li toda ainda a Revista Espírita, só li um pouco antes aqui, aquilo que me interessava. Seria interessante ler todos esses fatos dos agêneres, e ele aborda vários fatos ocorridos na época. E daí ele diz que o Espírito diz que Saint-Germain não era, porque esse fenômeno de agênero, isso aí é um outro caso, né? Acontece apenas em espíritos desencarnados. Esse que nós estamos tratando aqui de transfiguração também é de feito de espíritos desencarnados sobre o médium. E o agênere é quando um espírito se manifesta e convive com as pessoas, a ponto de, se a pessoa não ver ele surgir, confundir com um encarnado, como uma pessoa normal. Ele pode transitar entre as pessoas, pode entrar numa casa, nesse caso utilizaria a porta como se fosse um encarnado, e ninguém perceber que se trata de um desencarnado. E um exemplo bem gritante que nós temos, que está na Bíblia, é a ressurreição de Cristo. Logo depois, ele começou a aparecer em ambientes diversos e com fisionomias diferentes. Tem um relato lá de 2 apóstolos que caminharam com ele, um longo percurso, conversavam com ele e não perceberam que se tratava de Jesus. Só foram perceber quando ele, depois, fazendo a refeição, partiu o pão e perceberam que era o mesmo modo como Jesus fazia. Daí se deram conta. E até ficaram surpresos, eu sempre relato isso, das minhas leituras. Por que não perceberam que se tratava dele? Porque eles tinham consciência de que era possível o espírito desencarnado voltar e conversar. Em nenhum momento passou isso pela cabeça deles. Eles que conviveram com Jesus por 3 anos, conheciam o seu modo de se expressar, o seu linguajar, não perceberam que aquele homem que os acompanhava era o próprio Jesus, que só deu a se identificar pelo ato que ele já costumava fazer. Então ele aparecia, isso é uma constituição de um agênero. Outros podem chamar de materialização também. Mas a materialização sempre depende de um médium. E os casos do agênero, pelo que eu entendi aqui, não necessariamente de um médium. É o espírito que adquire essa possibilidade de fazer essa manifestação física dele. E eles até convivem com as pessoas, inclusive fazem refeições, o que é mais espantoso. Kardec pergunta nessa Revista Espírita, o que é feita da refeição que o espírito ingeriu? Porque tudo bem, o espírito desaparece, o corpo materializado desaparece porque ele não é matéria, mas e a matéria, que é a substância que ele ingeriu, também desaparece? Aí a resposta dada que seria o mesmo fenômeno do transporte. Mas eu fiquei pensando, o que é matéria? Se nós formos analisar assim a própria ciência, o nosso planeta veio de poeira cósmica, que é invisível aos nossos olhos. E depois, pela gravidade, foi se unindo e criando as condições especiais para a vida, começando pelo fogo, depois o esfriamento. E tudo que nós vemos aqui e que ingerimos, uma planta. O que é uma planta? Tem uma semente que germina e assimila do sol a energia que lhe dá vida
e também da terra os nutrientes. Mas ela se desmancha depois da digestão, depois de certos fenômenos de decomposição, e volta ao que era antes, liberando energia, inclusive. Então, a gente tem muita coisa para aprender ainda sobre as questões materiais. Eu sempre menciono que a Irene falava para mim, ainda fala, que o pai dela, quando era encarnado, não que ele tivesse controle sobre isso, mas havia episódios em que um espírito se manifestava nele e ingeria grande quantidade de bebida alcoólica que ele não ousava fazer. Pelo que ela me disse, ele não era chegado à ingestão de bebida alcoólica de modo quanto máximo. E terminado a manifestação do espírito, ele não apresentava o hálito de quem tivesse bebido. Onde é que foi esse líquido? Onde é que foi o efeito da bebida? Então, são questões que nós ainda temos que aprofundar o nosso entendimento. Eu vou compartilhar com vocês aqui, se vocês me permitem, essa parte final, lá quando Kardec aborda sobre os agênios, ele fala desse homem, desse tal de Saint-Germain, que os espíritos dizem que ele não era um agênio, que ele era um mistificador, porque ele dormia e aparecia com seu duplo etérico. E olha o que Kardec fala a respeito. Vamos compartilhar aqui. Revista Espírita, janela. Como sempre, me atrapalho na hora de compartilhar. Está aqui. Acho que agora vai dar. Apareceu aí para vocês? Não. Rapaz, vai aparecer agora. Tá. Aí, Então, aqui ele está falando do jovem de Londres, esse Saint-Germain, né? Eu não vou ler aqui, depois vocês leem. Mas olha o que ele diz a respeito dele, ó. Conhecemos um fato quase análogo. Enquanto estávamos calmamente deitados em nosso leito, um de nossos amigos viu-nos diversas vezes em sua casa. Viu-nos quem? Ele está botando no plural. Mas, na verdade, esse amigo viu a ele, Allan Kardec, né? Embora sob uma aparência não tangível, assemelhando-nos, assentando-nos ao seu lado e com ele conversando. Certas vezes nos viu em robe de chambre, em outras de paletó. Transcreveu-nos nossa conversa e nos enviou no dia seguinte. Era, como não podia deixar de ser, relativa aos nossos trabalhos prediletos. Queremos fazer uma experiência, ofereceu-nos refrescos. Querendo fazer uma experiência, ofereceu-nos refresco. Eis a nossa resposta. Ou seja, o que ele disse, porque ele tinha se manifestado lá, aparecido, e essa pessoa, como eu conhecia, vamos testar, né? Então ofereceu refresco. Ele respondeu: não tenho necessidade disso, visto não ser o meu corpo que está aqui. Sabeis, assim, que não há necessidade de vos produzir uma ilusão. Uma circunstância assaz bizarra apresentou-nos nessa ocasião. Seja por predisposição natural, seja como resultado de nossos trabalhos intelectuais, sérios desde a nossa juventude, e poderíamos dizer desde a infância, o fundo de nosso caráter foi de extrema gravidade, mesmo na idade em que não se pensa nos prazeres. Em que não se pensa senão nos prazeres. Ou seja, os jovens não são muito sérios, né? Porque eles estão mais preocupados com os prazeres advindos da sua explosão hormonal. Mas não era o caso dele. Essa constante preocupação nos dá um semblante de frieza. O que ele está dizendo aqui? Que o semblante de Allan Kardec de seriedade era em razão da sua constante preocupação dos estudos, que vinha lá desde jovem. E aí ele prossegue, de muita frieza mesmo. É pelo menos o que muitas vezes nos tem censurado. Entretanto, sob essa aparência glacial,
talvez o espírito sinta mais vivamente do que no caso de se permitir expansões exteriores. Ora, em nossas visitas noturnas ao nosso amigo, ele ficou bastante surpreendido por nos ver completamente diferentes. Estavam mais abertos, mais comunicativos, quase alegres. Tudo em nós respirava a satisfação e a calma proporcionada pelo bem-estar. Não estará aí um efeito do espírito desprendido da matéria? Então aqui ele dá um exemplo do que pode acontecer para o encarnado, que nós estudamos nas nossas abordagens anteriores sobre o duplo etérico, né? O espírito que se manifestava em vários lugares. E eu até então não tinha sabido que isso aconteceria com ele. Ele dormindo se encontrou com outro amigo dele que faziam estudos, mas não é o caso de agênere, porque o agênere pode se alimentar, pode dar uma completa ilusão de ser encarnado se ele não desaparecer diante da pessoa. Como eu disse, ele pode bater na porta da sua casa, você o receber, ele adentrar, conversar contigo, participar da refeição e ir embora. E você não vai se dar conta que se trata de um agênere. Agora, se ele aparecer do nada e desaparecer, aí fica patente que se trata de um agênere. E pode, inclusive, ingerir alimentos. Por isso, o amigo dele ofereceu esse chá, parece que foi isso que ele ofereceu, né? Para ver se tratava mesmo de um agênere ou se tratava de Allan Kardec. E o amigo refere que ficou surpreso porque ele estava com outra aparência, estava mais alegre, mais comunicativo, menos introspectivo do que ele costumava habitualmente aparecer para as pessoas no seu trabalho, no seu dia a dia, na sua vida mesmo. Porque era uma característica dele, de uma pessoa introspectiva que estava sempre analisando as coisas. E isso o destacou desde jovem, lá em Yverdon, na Suíça, né? E cedo, mesmo com 20 e poucos anos, já dava aula, tinha até um colégio que ele mesmo criou com parentes. Mas não vamos entrar no mérito dessa questão, mas o fato é que, por estar mais preocupado com os estudos, em aprofundar o conhecimento, e depois com esse trabalho de trazer ao mundo o conhecimento que os espíritos estavam revelando através das obras que ele estava compilando, isso demandava muita compenetração e análise, para não cometer equívocos e não causar um prejuízo a esse trabalho que não era dele, mas também era dele, porque o trabalho de informação foi dado pelo guia o guia coletivo, que é o espírito de verdade, né? E todos os espíritos assessores, através das médiuns que assessoravam Allan Kardec, ou que ele era assessorado por elas. E daí a responsabilidade é muito grande, porque são coisas novas, ninguém conhecia. Então isso demandava uma seriedade fora do comum, que dava a ele esse aspecto de seriedade meio exacerbada. E as pessoas, quando vê ele em espírito, o vê mais alegre mesmo, descontraído, porque daí ele estava já mais com as suas percepções, nós podemos dizer, com os seus órgãos sensoriais expandidos e mais, podemos dizer, dominando todo esse aspecto do conhecimento, sem as dificuldades que a matéria impõe a nós, porque aqui na Terra, embora nós tenhamos aprendido muita coisa em encarnações diversas, às vezes temos dificuldade de lembrar porque nós temos que colocar tudo isso nesse cérebro que nós recebemos, que é o instrumento de externar o nosso pensamento e o nosso conhecimento. E às vezes isso é providencial. Alguém poderá dizer, mas por que Deus não permite que eu lembre de tudo que eu já aprendi? É que eu tenho que aprender tudo. Se eu lembrar aquilo que eu já aprendi, eu vou ficar só naquilo. E vou me especializar numa área e não vou aprender as outras questões. E o espírito relativamente perfeito, ele tem que conhecer tudo. Tudo que a ciência nos permite conhecer, tudo que a vida nos permite conhecer. E ter um domínio das emoções que só o convívio com o semelhante permite. E daí nós esquecemos as nossas experiências passadas. Por exemplo, se eu fui um grande estudioso da área da física, aqui, por exemplo, eu posso nascer agora esquecendo quase tudo.
uma certa facilidade de entender o que os físicos nos falam, mas sem de aprofundar. E vou me voltar para outra área, por exemplo, a medicina, ou a filosofia, ou a matemática, e assim aos poucos eu vou aprendendo. Mas quando eu estou no meu estado de desdobramento, eu domino tudo isso. Então aquilo que me preocupa quando eu estou encarnado porque ainda não domino, me vem à tona. E aí eu sou capaz de me comunicar com maior facilidade, com maior desembaraço e com aquela alegria que comumente uma pessoa que está muito preocupada com os estudos não apresenta quando no estado de vigília. O Marino parece que saiu. Então vamos lá. Não sei se o Marino está lá presente, mas... Voltei. Assim, ó, unindo um pouquinho do que o início que o Will estava falando ali, com a colocação da Vanessa, que a gente tem que verificar bem as questões, as possibilidades materiais e coisas, também acontece pode acontecer o inverso. A gente, através do conhecimento de como funciona, das possibilidades da sobrevivência e da vivência de nós depois de desencarnar, eu lembrei de um caso que o Renato contava. O Renato foi conhecido da Silane, da Sirlene, aqui era um irmão espírita, é um irmão que já desencarnou, e ele contava que um outro amigo dele espírita, que morava em Porto Alegre, tinha ido à praia, não sei o quê, e daí, na volta, estava retornando, deixou a família, ficou lá, e ele vinha a Porto Alegre para depois voltar novamente à praia. E ele vinha vindo à noite já, e acabou que o carro saiu da estrada, lá no aterro, lá no barranco, desceu para baixo do aterro lá, ficou sem luz o carro, ele sem uma lanterna, sem nada, ele meio machucado, depois assim, veio para a estrada e começou a sinalizar, bem movimentado, a estrada aquela hora, começou a sinalizar e chamar e tudo, e ninguém, mas nem sinal de luz, nem buzinar, nada, ninguém. Uma meia hora ele ali, os caras passando, e ele pensou, mas ele sabe que eu acho que eu estou morto, estou aqui para beber. Daí ele que voltou lá no carro para ver se encontrava o corpo dele lá no carro, que morreu do acidente. Desceu o aterro lá, chegou lá no carro, daí não estava o corpo dele lá. Mas aí que daí ficou o coração dele estava saindo pela boca já. Então ele foi verificar. Assim, então, às vezes a gente conhecendo, sabendo dessas possibilidades, pode também acontecer uma situação semelhante. Mas ele foi verificar, né? Quando mas ninguém para, só que de noite, aquele horário ali, a pessoa não vinha o carro acidentado nem nada, vinha só ele fazendo sinal. Ninguém parava, ele ia parar aquele carro. Mas ele, mas ninguém, nenhuma buzina, nem sinal de luz, nada. Ainda bem que ele não tentou ficar na frente dos carros. Para fazer o teste. Olha, estamos chegando no finalzinho aqui, falta um minuto, mas dá para alguém expressar alguma situação? Eu lembrei, agora contando do barulho estranho que a Vanessa viu lá na casa dela, eu lembrei do pai dela. Também uma vez aconteceu que no banheiro tinha um barulho assim estranho, não sabia o que era, e levantava e olhava e não achava nada, voltava, dormia um pouco de novo, aquele mesmo barulho. Tanto que ele achou que era que estava acontecendo, era uma raposa que estava em cima da caixa dela, de descarga, no banheiro, e puxava a descarga. Era um barulho muito estranho, né? Puxando descarga, e chegava lá e olhava e não era ninguém. Até que achou, né? Verificou o que era. Me lembrei daquela vez do bombom nas minhas calças, que correu na minha perna, e aí eu agarrei e todo mundo achou que é um rato. Você se lembra dessa? Eu falava da tua casa, Ticilane. Eu era menorzinha. Ai, que uma gritaria. Lembrei. Bom, então chegamos ao horário do nosso encerramento. E daí, hoje, alguém está
com vontade de fazer a prece? Está se sentindo inspirado para fazer a prece? Bom, vamos pedir para a irmã Sandra, pode ser, para fazer a prece para nós? Pode ser. Vamos acompanhar mentalmente, então. Então, agradecidos, meu Pai, por mais a oportunidade da vida de acordarmos, abrir os olhos para o corpo físico e esse estudo para nós aprendermos cada dia um pouquinho a mais, para, em primeiro lugar, nós melhorarmos, para poder ajudar o próximo. Por todas essas pessoas desabrigadas, como diz, nada é por acaso, mas que a nossa oração sirva de um conforto, um alívio para cada irmãozinho, tanto encarnados como desencarnados. Agradecidos por tudo, Pai, pelo alimento, pela água e por essa oportunidade. Com essas rogativas, pedimos uma semana de bênçãos de acordo com o nosso merecimento. Com paz, saúde, união, tranquilidade, equilíbrio e entendimento. E perdão nas nossas famílias. Obrigada, Senhor, e que assim seja. Esteja. Então, até domingo que vem, pessoal. Tchau, bom resto do domingo. Tchau, tchau. Até domingo, pessoal.